Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre localização. Depois de entender sobre a sua rede de operações, uma empresa deve decidir sobre a localização para instalar as suas unidades. E a seleção do local para a implantação de uma empresa é uma decisão ligada à estratégia empresarial. Localizar uma organização significa determinar o melhor local para instalar uma base de operações, a partir do qual serão fabricados ou comercializados produtos ou prestados serviços. A organização se posiciona diante dos seus recursos de input em relação aos seus fornecedores e os seus recursos de output em relação aos seus principais consumidores. Em alguns casos, o estudo de localização deve envolver ainda a determinação de um local distinto para a sede administrativa ou para a área comercial da empresa, mas que não necessariamente as duas partes precisam estar juntas à base operacional. E é muito comum encontrarmos empresas onde a unidade produtiva está localizada em uma determinada região e a sede administrativa e ou o departamento comercial ficar localizado em outra região. Isso se deve ao fato de que as unidades produtivas demandam um espaço muito maior para a operação. E quanto maior o espaço ou a área de instalação, mais cara ficam os custos de localização. E os principais fatores que devem ser levados em consideração para a escolha da localização são os seguintes. O primeiro, disponibilidade de matéria-prima. Os materiais, as matérias-primas e os fornecedores são elementos que devem ser muito considerados para um grupo de empresas que necessitam efetivamente de se localizar próximo aos seus fornecedores ou próximo da área onde tem a matéria-prima disponível. O segundo, fatores relacionados à mão de obra. Está relacionado com a disponibilidade de pessoas, com o grau de empregabilidade e a força de trabalho que aquela região proporciona para as empresas. O terceiro, a proximidade com mercados consumidores. Quando a unidade está localizada próxima a mercados consumidores, consegue, de certa forma, garantir o melhor nível de atendimento e menores custos com transportes. O próximo, a facilidade de escoamento da produção, também está muito relacionado com o nível de atendimento e com os custos de transportes. O quinto, fatores relacionados à disponibilidade de transportes logísticos. Este elemento é muito importante para a competitividade das empresas. A qualidade de vida da região, considerando as escolas, hospitais, bancos e serviços essenciais. O próximo, a disponibilidade de serviços públicos como água, luz, saneamento, também é muito importante. Oitavo, fatores relacionados ao potencial hídrico e energético. Algumas organizações, algumas empresas, elas dependem do potencial hídrico e energético para o seu perfeito funcionamento. O nono, facilidade em incentivos fiscais, como isenção fiscal e taxas. É muito comum, e nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje, que algumas regiões do país elas oferecem algumas facilidades e incentivos fiscais para que as empresas possam ser instaladas naquela região. Basicamente, ela oferece ao empreendedor uma isenção de impostos ou oferece a disponibilidade de algum terreno para a construção das unidades produtivas. De certa forma, os governos e as prefeituras conseguem levar empresas para essas regiões, apresentando essas facilidades com o objetivo de garantir maior empregabilidade às pessoas daquela região. O décimo, níveis salariais e força sindical. Quando se tem uma região com níveis salariais muito elevados e a força sindical muito forte, entende-se que os custos relacionados à folha de pagamento nessa região é muito elevado e este é um fator que deve ser levado em consideração também. O próximo, como fatores diversos relacionados à proximidade com concorrentes, custo das interações, serviços de apoio. O 12º, fatores relacionados às concessões e restrições ambientais. Dependendo do tipo de atividade, é necessário ter algumas autorizações ambientais para a operação. O 13º, a gente chama de condomínio industrial. É a localização de fornecedores dentro da planta montadora ou adjacente a ela. Essa unidade produtiva, ela se localiza próxima a seus fornecedores ou próximo ao conjunto de fornecedores. Isso vai garantir um melhor nível de atendimento, redução dos estoques e também redução no custo dos transportes. E o 14º, chamado de cluster, é o agrupamento natural de empresas similares em uma região geográfica. Um bom exemplo que podemos citar é uma região da cidade onde tem um conjunto de lojas do mesmo segmento. Isso facilita com que o consumidor possa realizar vários orçamentos simultaneamente. É possível observar em relação a lojas de venda de carros, aluguel de roupas de festas e de noivas.
E algumas empresas industriais fazem esse agrupamento natural de empresas para aproveitar os fornecedores, a mão de obra local e assim, de certa forma, garante algumas vantagens competitivas em relação à localização. Para as empresas de serviços, os fatores mais importantes são rede de transportes, rede de comunicações, proximidade com o mercado consumidor, principalmente, facilidade de comunicação com os clientes, localização dos concorrentes e aspectos locais como estacionamento, fácil acesso e segurança. No comércio em geral, ou seja, lojas, a receita está diretamente proporcional à dimensão da loja, ou seja, a área ocupada, e inversamente proporcional à distância que o cliente deve percorrer até a loja, ou seja, a dificuldade que o cliente tem ou a facilidade de acesso àquele local. Para as empresas industriais, os fatores mais importantes são custo de pessoal, custo de terreno e das instalações, custo dos equipamentos, custo de transportes, custos com utilidade de água, luz e taxas de impostos, fatores diversos como atitude do pessoal e dos sindicatos, atitude da comunidade, restrições ambientais e governamentais, qualidade de vida, aspectos locais, estacionamento, mapa das fábricas automáticas no Brasil, facilidades em incentivos fiscais, isenção fiscal e taxas. Eu trouxe um mapa das fábricas de automóveis no Brasil para que vocês possam compreender. Nós temos diversas marcas de automóveis no Brasil e elas estão distribuídas por diversas regiões do Brasil. Se observar, nós temos duas empresas no norte do país, basicamente no estado do Amazonas. No nordeste, nós temos basicamente três empresas, Ford, Jack e Fiat. A Jack e a Ford estão localizadas em Camaçari, na Grande Salvador, e a Fiat é localizada na cidade de Goiânia. Já no estado de Goiás, nós temos a Mitsubishi, a Hyundai e a Suzuki. Estes estados citados até o momento, no centro-oeste, no nordeste e no norte do país, recentemente passaram por uma oferta muito grande de incentivos fiscais para que as empresas possam ser localizadas nessas regiões. Vejam que o grande mercado consumidor do Brasil está localizado na região sudeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E essas fábricas estão, de certa forma, localizadas longe do mercado consumidor, mas o incentivo fiscal no qual foi oferecido para a localização dessas fábricas certamente justifica o custo de transporte dos seus produtos até a chegada do maior centro de consumo do país. Em São Paulo nós temos um conjunto de empresas também, e para o sul nós temos até a cidade de Gravataí com a fábrica da Chevrolet. O mapa reduzido de São Paulo apresenta algumas das unidades, e aqui podemos destacar Sorocaba com a unidade da Toyota. Para o estado de São Paulo, esse é um mapa de densidade demográfica. Nos pontos azul escuro representam a quantidade maior de pessoas alocadas nessas regiões. Aqui nós temos um mapa rodoviário, nós temos uma boa malha dentro do estado de São Paulo, por isso que muitas empresas também fazem a escolha da sua localização no estado de São Paulo, basicamente por conta da sua malha rodoviária. E aqui nós temos um mapa demográfico do Brasil. Vejam que na região sudeste nós temos a concentração muito forte de pessoas apontadas por pontos mais escuros. São três as principais características que tornam a decisão sobre a localização merecedora de critérios de estudo e especial atenção. Trata-se de uma decisão de longo prazo, envolve elevado investimento e tem impacto direto nos custos de produção. Vamos ver cada um separadamente. O primeiro trata-se de uma decisão de longo prazo, principalmente no caso de grandes plantas industriais e comerciais. Existe uma relação proporcional entre estrutura e custo. Quanto maior a estrutura, maiores são os custos. Deve-se preocupar também que não é possível mudar uma empresa de um local com frequência. Tampouco é possível testar as alternativas de instalação previamente. Então essa decisão ela tem que ser muito bem pensada e planejada, porque trata-se de uma decisão de longo prazo. Também existem os interesses diversos e chamados jogos de interesses, que são os benefícios fiscais, a administração pública local interessada na geração de emprego e a atração de outros empreendimentos para a região. E o segundo envolve elevado investimento, que em via de regra estão relacionados à compra do terreno, à construção, às reformas, à montagem de equipamentos, à contratação de pessoal e alguns aspectos burocráticos. E o terceiro tem impacto direto nos custos da operação. Uma decisão de localização de caráter emocional ou sem critério pode levar a custos desnecessários, relacionados a transportes, a deficiência de mão de obra na comunidade local, problemas com órgãos de proteção ambiental, falta de infraestrutura adequada, além de inúmeros outros problemas. E para tomar a decisão sobre a localização, além dos 3 critérios citados, deve-se levar em consideração os 14 fatores aqui listados.
No mapa de São Paulo, Sorocaba está localizado entre as cidades de Votorantim, Itu, São Roque e Itapetinga. E como todos sabem, é uma cidade próspera e muito escolhida por diversas empresas para instalar as suas unidades produtivas e as suas unidades comerciais. E por que as empresas escolhem Sorocaba para suas instalações? Existem diversos critérios que tornam Sorocaba muito atrativa para diversas empresas. Vamos listar alguns. Proximidade a grandes centros. Sorocaba é muito próxima da capital. Proximidade com rodovias muito importantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, José Hermílio de Moraes, sendo que essas três foram consideradas entre as 20 melhores rodovias do Brasil. Mão de obra altamente qualificada, concentração populacional apresenta um bom mercado de trabalho, parque industrial grande e diversificado, custos mais baixos em relação às cidades grandes e até algumas do mesmo porte, excelente infraestrutura urbana, um bom nível de qualidade de vida, além de incentivos fiscais que a Prefeitura oferece para diversas empresas. E para conhecer melhor sobre este assunto, leia o material disponível no ambiente Moodle. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!